Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao nosso curso de revisão de questões do TEC 2021, chegamos ao módulo de doença arterial coronariana. Neste módulo a gente vai ver as questões dos últimos anos do TEC relativas à doença arterial coronariana aguda e também crônica. Neste vídeo a gente vai ver uma questão da prova do TEC de 2018 e o assunto é esse aí, manejo do paciente com dor torácica aguda na sala de emergência, assunto aí recorrente na prova do TEC. Você não pode, ir para a sua prova agora em 2021 sem conhecer, profundamente esse assunto, porque é questão certa, tá? Então vamos lá, sem mais demora, TEC 2018. Paciente do sexo feminino, 62 anos, chega à sala de emergência com queixa que há 2 dias vinha sentindo dor retroesternal constritiva com irradiação para mandíbula e dorso, de duração de cerca de 20 minutos e associada a sudorese fria, repetindo-se por 3 vezes nas últimas 24 horas. No momento, sem sintomas. Pressão arterial 135/80, frequência cardíaca de 112, nega episódios anteriores e tem história de dislipidemia e sedentarismo, nunca tendo usado medicação. O eletrocardiograma é normal e os marcadores de necrose miocárdica foram negativos. Qual a melhor estratégia farmacológica para esta paciente? Então, uma questão de caso clínico, como é de prática, que a gente faz? A gente destaca os pontos importantes. Então a gente tem aí uma paciente feminina de 62 anos, que há 2 dias vem tendo dor torácica retroesternal, tá? Olha as características, constritiva, irradiando para mandíbula e dorso, com duração de cerca de 20 minutos, associada a sudorese fria, repetindo-se por 3 vezes nas últimas 24 horas. Só que no momento da avaliação clínica, a paciente está assintomática, ela está com uma pressão de 135/80, uma frequência cardíaca um pouco elevada de 112, ela tem história aí de dislipidemia e sedentarismo, então ela tem 2 fatores de risco, tá? E o eletrocardiograma e marcadores de necrose foram o quê? Normais. Então ele quer saber aí qual a melhor estratégia farmacológica para esta paciente, e quando a gente vai para as alternativas, estão aí, Todas elas, falam aí de estratégia farmacológica, mas antes da gente ler as alternativas, vamos fazer uma rápida revisão aí sobre esse assunto e, como não poderia ser diferente, a gente vai utilizar a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, tá? Que foi publicada agora em 2021. Ah, mas a questão é de 2018, não tem problema, a gente vai enquadrar dentro aí dessa diretriz de 2021, porque é essa diretriz que vai cair na sua prova. É essa diretriz que você tem que ir com ela na cabeça para a prova, tá? Então vamos lá. Então, nessa diretriz, ela traz aí esse fluxograma para a gente avaliar o paciente com uma dor torácica sugestiva de uma síndrome coronariana aguda. Você tem dúvida que aquela dor torácica constritiva, irradiando para a mandíbula, irradiando para o dorso, associada à sudorese fria, você tem dúvida que essa dor é anginosa? Não, é uma dor tipo A, definitivamente anginosa, tá? E aí vamos ver aqui esse fluxograma da diretriz de 2021, diretriz de angina instável e infarto sem supra de ST. Então vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Então um paciente, que chega à sala de emergência com uma dor torácica aguda e você suspeita de uma síndrome coronariana aguda, a gente deve fazer rapidamente uma história clínica, um exame físico, um eletrocardiograma em até 10 minutos, tá? Dosar aí a troponina do paciente, de preferência a troponina ultrassensível, e a grande novidade é a aplicação do score HART, um score aí já antigo, mas que a diretriz aí resolveu trazer para esse fluxograma. Então perceba aqui que a gente tem 2 extremos, a gente tem aquele paciente que chega com eletrocardiograma normal e uma troponina, de preferência ultrassensível, negativa, num paciente com uma dor torácica que já tem mais de 6 horas, tá? E a gente tem outro extremo,
que é aquele paciente que chega com uma síndrome coronariana aguda de muito alto risco. O que seria uma síndrome coronária de muito alto risco? É aquele paciente com angina refratária, né? É aquele paciente com instabilidade hemodinâmica, com instabilidade elétrica, com edema agudo pulmonar ou então aí com um eletrocardiograma mostrando um supradesnível do segmento ST. Esses pacientes aqui, né, que tem uma suspeita de uma síndrome coronariana e apresenta aí algum sinal de muito alto risco, esses pacientes vão imediatamente para a abordagem invasiva, tá? Já nesse extremo aqui, né, perceba que a gente vai o quê? Aplicar o score Hart, tá? O score Hart. E se o paciente tiver ECG normal, marcadores de necrose, né, de preferência troponina ultrassensível normal, com o score Hart aqui, ó, menor ou igual a 3, tá? E excluídos aí outros diagnósticos diferenciais de dor torácica na sala de emergência, esse paciente vai para a reavaliação ambulatorial, tá certo? Ambulatorial. Então perceba que nesse novo fluxograma aí, né, a gente utiliza, além da história clínica, tá? Além do exame físico, da troponina ultrassensível, também do eletrocardiograma, a gente utiliza o quê? O score Hart, tá certo? E o que é o score Hart, né? O Hart aí é um mnemônico, tá? Que a gente vai ver a história clínica do paciente, como que essa dor ela se apresenta, a gente vai ver alterações no eletrocardiograma, a gente vai, né, pontuar também para a idade, fatores de risco e, claro, né, níveis aí de troponina, de preferência troponina ultrassensível, tá? Então vamos lá, né? Então esse aqui é o score Hart, tá? Eu tirei, né, isso aí lá do nosso livro texto, tá? Do livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então tá lá, score Hart, né? História clínica, tá? História clínica. Essa dor que essa paciente apresenta é uma dor pouco suspeita de uma síndrome coronária, é uma dor moderadamente suspeita, é uma dor altamente suspeita, né? Então a gente vê aí que é uma dor constritiva, irradiando o quê? Paramandíbula e dorso, acompanhada aí de sudorese fria. Então é uma dor tipo A, definitivamente anginosa, ou ainda a gente pode dizer que é uma dor altamente suspeita, tá? Segundo ponto, a gente vai para o eletrocardiograma e no caso da nossa paciente o ECG está o quê? O ECG está normal, então ela não pontua aí no eletrocardiograma. Idade da paciente, ela tem 62 anos, então ela vai aí fazer um ponto também aí no score Hart, tá? Fatores de risco, a gente viu que ela tem 2 fatores de risco, ela tem o quê? Dislipidemia e sedentarismo, então ela vai também pontuar, vai fazer um ponto aí nesse score que é fator de risco, ela tem 2 fatores de risco. E troponina dela é normal, né? Então, né, ela não ganha ponto, mas aí se você somar tudo, a gente vai ver que o score Hart dela é de 4 pontos, tá? 4 pontos. E aí 4 pontos, ó, a gente tem aí, né, de 0 a 3 pontos, o paciente ele é de baixo risco, né? Então o risco aí de ter uma síndrome coronariana aguda fica entre 0,9 e 1,7%. Se o paciente tem de 4 a 6 pontos, tá? Já é um paciente aí de moderado risco, tem 12 a 16,6% de chance aí de ter realmente um evento cardíaco adverso, tá? E maior ou igual a 7 pontos, 50 a 65% de evento cardíaco adverso, como a nossa paciente tem o quê? 4 pontos, tá? Então ela tem aí 12 a 16,6% de chance de ter um evento cardíaco adverso, tá certo? Muito bem, então aqui voltando para o nosso fluxograma aí da diretriz, vem aqui comigo novamente, perceba que o seguinte, ó, ela tem troponina normal, no entanto ela tem o quê? Ela tem um score Hart de 4 pontos, ou seja, maior que 3. Se é maior que 3 pontos, essa paciente ela tem que ir para estratificação não invasiva, tá? A estratificação não invasiva pode ser realizado aí um teste ergométrico, uma cintilografia miocárdica ou ainda um eco-stress, tá? Muito bem, então estratificação aí para esse paciente aí, estratificação não invasiva, ok? Muito bem, uma vez que a gente enquadra o paciente com uma síndrome coronariana aguda, mesmo que naquele momento essa paciente esteja assintomática, a gente enquadrou ela com uma síndrome coronariana aguda, né? Ela tem 4 pontos aí no score Hart, a gente precisa fazer a estratificação através do score de time. A gente pode usar o score time ou a gente pode utilizar também o score de Grace, tá? Para fazer a estratificação. Como o score de Grace necessita aí de avaliação laboratorial, a gente vai utilizar
o score de time, que ele é mais fácil aí da gente memorizar, tá? Então perceba aí que de todos esses itens do score time, a gente só tem aí, né, um ponto por conta que ela teve nas últimas 24 horas 3 episódios de angina típica. Então ela faz apenas um ponto, né? E aí você pode, né, memorizar isso aí de várias formas, tá? De várias formas, existem aí vários processos mnemônicos para você memorizar o score de time, tá? Aí eu peguei esse aí na internet, tá? Né, que é o time fácil. Você pode utilizar esse, pode utilizar qualquer outro método mnemônico para memorizar o score de time. No entanto, você precisa memorizar, não importa aí qual método você utilize, né? Esse método aí eu peguei na internet, não é um método meu, mas você pode utilizar qualquer método para memorizar o score de time Risk, tá? Muito bem, isso aí também está lá na diretriz, tá? Então vamos lá. O paciente que está ali definido, como foi o caso da nossa paciente, né? Definiu que tem uma síndrome coronariana aguda, né? Ela deve fazer o quê? O uso aí de 300 mg de AS mastigado, e aí a gente faz o quê? A estratificação através do time, tá? E aí se o paciente ele tiver 5 a 7 pontos no time RISC, ele é de alto risco, então ele deve ir para o cateterismo em menos de 24 horas. Lembrando que aqueles pacientes de muito alto risco, lembra? Paciente com supra de ST, paciente com instabilidade elétrica, instabilidade hemodinâmica, edema agudo pulmonar, esse paciente tem que ir de forma imediata para o cateterismo, para a estratificação invasiva, tá? Em até 2 horas no máximo. Se esse paciente, né, não tem aí aquelas condições de muito alto risco, mas se enquadra aí no time risco, né, entre 5 e 7 pontos, então ele é de alto risco, ele tem que ir para a estratificação invasiva em até 24 horas. Se ele tem, né, 3 a 4 pontos, é risco intermediário, né, a gente pode aguardar aí até 24 horas, né, pode fazer até depois de 24 horas, de preferência não passando aí de 48 horas para fazer o cateterismo desse paciente. E caso esse paciente tenha 1 a 2 pontos, como é o caso da nossa paciente, né, ela tem aí 1 ponto no score de time, essa paciente é de baixo risco e o tratamento deve ser conservador. Mas perceba aqui, ó, vem aqui comigo, né, tratamento conservador, ou seja, fazer o tratamento farmacológico, não esquecer, além dos antiagregantes plaquetários, né, da heparinização plena, tá certo? E esse paciente vai para a estratificação não invasiva, como a gente viu, né, no slide anterior, tá? E o que é aí, né, o tratamento farmacológico, né? Então, se o paciente não tem anatomia, né, conhecida, como é o caso da nossa paciente, não tem anatomia conhecida, a gente vai fazer aí ou o ticagrelor ou o clopidogrel, né? Se a paciente é tratamento conservador, clopidogrel 300 mg, que é o nosso caso, ok? E se o paciente for para a intervenção coronária percutânea, aí o clopidogrel é de 600 mg, ok? Muito bem. E em relação ao anticoagulante, né, vai depender aí do peso do paciente e da idade do paciente. Se o paciente ele tem menos de 75 anos, né, a gente vai usar 1 mg por quilo de peso de 12 em 12 horas, lembrando que nos pacientes com mais de 75 anos a gente faz o quê? A gente reduz a dose. Em vez de ser 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, a gente vai utilizar o quê? 0,75 mg por quilo de 12 em 12 horas, tá? E a gente deve fazer aí o clearance, né, de creatinina estimado do paciente, e se esse clearance de creatinina for menor que 30 ml por minuto, a gente vai fazer apenas 1 mg por quilo de peso de 24 em 24 horas, tá? Então essa aí é a dose da enoxaparina. Da heparina não fracionada, aí a gente vai ter que fazer, né, um bolo de heparina não fracionada e depois uma infusão contínua, mantendo aí o PTT entre 1,5 e 2,5. Ou então, a gente pode utilizar o que? Fondaparinux na dose de 2,5 mg subcutâneo de 24 em 24 horas, tá? Então essa aí são as doses aí dos anticoagulantes num paciente com uma síndrome coronariana aguda, tá? E aí você também não pode ir para sua prova sem saber essas doses aí desses medicamentos, principalmente aí da enoxaparina, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, beta-bloqueadores, quando é que a gente indica, né? Beta-bloqueador a gente deve administrar nas primeiras 24 horas, tá?
VO de preferência, tá? VO. E aí, é claro, a gente deve tomar cuidado com os pacientes que têm contraindicação para o uso do beta-bloqueador, tá? Hipolipemiante, a gente deve começar a hipolipemiante, né? Também aí imediatamente, tá? De preferência aí as estatinas de alta potência, tá? Rosuvastatina 20, 40 miligramas ou ainda a torvastatina de 80 miligramas, tá? E associar a ezetimiba caso aí a gente não consiga, né, chegar a um LDL dentro de uma meta terapêutica. E o uso do nitrato sublingual é para alívio da angina, então perceba, é só para aquele paciente que está com dor torácica, tá? E o nitrato endovenoso é para aquele paciente que tem uma angina refratária, que não melhora com nitrato sublingual, ou ainda aquele paciente que tem uma crise hipertensiva associada, ou ainda aquele paciente que tem sinais de congestão pulmonar, porque o nitrato ele reduz a pré-carga e melhora a congestão, tá certo? Muito bem, então, né, no caso aí da nossa paciente, né, lembrar aí que no momento ela está o quê? Ela está assintomática, tá? Se ela está assintomática, ela tem indicação de uso de nitrato? Não, não tem indicação de uso de nitrato. Ela não está com dor, para que eu vou dar nitrato para essa paciente, tá? Então perceba aí que nas alternativas A, né, alternativa B, tá, e alternativa E, a gente tem aí o uso do quê? Do nitrato, né? E como a gente viu que essa paciente não tem indicação de nitrato, o que a gente faz? A gente corta logo essas alternativas, tá? Então a gente vai ficar aí com duas alternativas, né? A letra C, que diz assim, que a paciente deve iniciar beta-bloqueador, estatina, dupla antiagregação plaquetária e enoxaparina em dose plena. E a letra D diz que deve ser iniciado amlodipino, estatina, dupla antiagregação plaquetária e enoxaparina em dose plena. E aí, a diferença, né, entre a letra C e a letra D é que na letra C tem beta-bloqueador, né, e na letra D tem amlodipino, né? Então é claro aí que a gente deve começar beta-bloqueador nas primeiras 24 horas para essa paciente, né, de forma o quê? Oral, desde que essa paciente não apresente nenhuma contraindicação para o uso do beta-bloqueador. No caso clínico aí não apresentava nenhuma contraindicação, não tinha nada aí, né, que sugerisse contraindicação do uso do beta-bloqueador. Então o gabarito da questão é a letra C. Muito bem, chegamos ao fim aí do nosso primeiro vídeo, né, do módulo de doença arterial coronariana, tá? Então a gente viu aí o manejo do paciente com dor torácica aguda na sala de emergência. É importante, todo ano cai questão aí sobre o manejo de dor torácica aguda na sala de emergência, né? A gente fez aí uma revisão da diretriz brasileira de angina instável e de infarto sem supra, que saiu agora em 2021. Pode ter certeza que essa diretriz vai estar na sua prova. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!